Olá, tudo bem? Vamos a mais um entendimento dos escritos bíblicos. O Evangelho de Fariseus, um grito de guerra contra os mercenários da fé. Lindo, maravilhoso, parabéns a essa jovem da Ilha do Marajó, que destemida de uma forma dirigida pelo Criador, dirigida pelo próprio Deus, colocou na mente, no coração dela, o entendimento para... Não sei se foi ela que escreveu, não sei se ela é a autora da letra, porém colocou ela como uma excelente, uma esplêndida intérprete. E essa música, ela está abalando as estruturas das sinagogas chamadas igrejas. Os lobos, os cães estão apavorados, estão se descabelando, estão loucos, porque essa música, ela fala a verdade nua e crua do que acontece dentro dessas chopanas chamadas de igreja. Eles preferem dízimos a vidas, a corações, trocaram o dízimo pelo coração. A campanha que eles fazem é para eles mesmos, os louvores, as orações é para eles mesmos, o ego, o orgulho, a ganância, o dinheiro é para eles mesmos, para conforto próprio. São fariseus, mentirosos. Essa jovem, claro que ela não conhece o Evangelho eterno, mas essa música já é um soco na cara desses pregadores lobos, mercenários. Jesus já falava dessa raça. Foram essa raça de fariseus que condenaram, que sentenciaram Jesus, ou Yeshua, entregando-o na mão, no poder dos romanos. E assim os romanos o penduraram, o crucificaram. Vamos ler Mateus capítulo 23, do versículo 1 em diante. No texto da Bíblia NVT, estou com os dois textos aqui, o da NAA e o da NVT. Eu quero ler o da NVT. No capítulo 23 de Mateus, versículo 1. Então Jesus disse às multidões e a seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus ocuparam o lugar de intérpretes oficiais da lei de Moisés. Portanto, pratiquem tudo o que eles dizem e obedeçam-lhes, mas não sigam seu exemplo, pois eles não fazem o que ensinam, são hipócritas. Jesus aqui estava falando para os discípulos, que os discípulos eram judeus, e as leis de Moisés foram direcionadas somente às 12 tribos de Israel, a nação judaica. Versículo 4. Oprimem as pessoas com exigências insuportáveis e não movem um dedo sequer para aliviar seus fardos. Tudo o que fazem é para se exibir. Usam nos braços filactérios, olha aqui o que eram filactérios, pequenas caixas usadas na oração, contendo versículos da lei de Moisés, e eles colocavam entre os olhos ou nos braços, direito ou esquerdo, para lembrar das leis de Moisés. Na verdade, essa aqui foi a marca da besta de Apocalipse, só comprava e vendia aqueles que usavam. Por quê? Porque o juízo, a sentença, o grande dia do Senhor acontecido lá no Apocalipse, lá em Jerusalém, do ano 66 ao ano 70, foi direcionado para os judeus. Por isso que João usou várias partes falando que só compravam e vendiam aqueles que tinham a marca da besta, aqueles que carregavam o filactério. Tudo que fazem é para se exibir. Usam nos braços filactérios mais largos que de costume e vestem mantos com franjas mais longas. 6. Gostam de sentar-se à cabeceira da mesa nos banquetes e de ocupar os lugares de honra nas sinagogas. Gostam de receber saudações respeitosas enquanto andam pelas praças e de ser chamados de rabi. 8. Não deixam que pessoa alguma o chame de rabi, pois vocês têm somente um mestre e todos vocês são irmãos. Veja Jesus orientando os discípulos: não deixe que pessoa alguma o chame de mestre ou de rabi, pois vocês têm somente um mestre e todos vocês são irmãos. 9. Não se dirijam a pessoa alguma aqui na terra como pai, pois somente Deus no céu é seu pai. Naquele tempo,
Apocalipse 21:3 não tinha ainda sido estabelecido, não tinha acontecido aquele evento, que foi o templo de Deus nos homens, onde ele mesmo faz morada. Não deixe que alguma pessoa o chame de mestre, pois vocês têm um mestre, o Cristo. O mais importante entre vocês deve ser servo dos outros, pois os que se exaltam serão humilhados, e os que humilham serão exaltados. Que aflição os espera, mestres da lei e fariseus hipócritas? Fecham a porta do reino dos céus na cara das pessoas. Vocês mesmos não entram e não permitem que os outros entrem. 14. Que aflição os espera, mestres da lei e fariseus hipócritas? Tomam posse dos bens das viúvas de maneira desonesta e, depois, para dar a impressão de piedade, fazem longas orações em público. Por causa disso, serão duramente castigados. Assim eram eles. Por isso que Jesus disse, antes dele, quem veio, os ladrões, não foi isso? Quem veio antes de mim eram ladrões e salteadores. Ele estava se referindo aos líderes religiosos, aos fariseus, aos que usavam as leis para fazer isso, para roubar as pessoas. E aqui ele ainda estava falando que eles entram na casa das viúvas, fazem longas orações para justificar os seus roubos, as suas fraudes, as suas mentiras. Assim é dentro desses castelos de fraude chamada igreja. Assim é dentro desses albergues. Eles fazem a mesma coisa, fazem aquele teatro. Jesus é a porta. Venha aqui tomar os 7 banhos de Naamã e venha fazer isso. E tome envelope, e tome dinheiro, e tome furto, e tome roubo, e tome estelionato. E tome manobra. Assim é dentro dessas chamadas igrejas, infelizmente. Só mudou a época. Mas o que acontece hoje dentro dessas chamadas igrejas, a mesma coisa acontecia nos dias de Jesus e nos dias de Paulo. Não há nada novo debaixo do céu. O evangelho de fariseus, essa letra é um hino para aqueles que estão denunciando as fraudes religiosas, as mentiras da religião, principalmente aqueles que utilizam a Bíblia. Esses são os mais culpados ainda. 15. Que aflição os espera, mestres da lei, fariseus hipócritas? Atravessam terra e mar para converter alguém, depois o tornam um filho do inferno. Que aflição os espera, mestres da lei e fariseus hipócritas? Atravessam terra, mar para converter alguém e depois o tornam filho do inferno. Vamos ver a observação que tem aqui. Em grego, Geena, 2 vezes pior que eles. Inferno significava Geena. Geinon era o aterro sanitário, era o lixão que havia lá em Jerusalém. Olha aqui esse texto 15, esse versículo 15 na Bíblia da Nova Almeida atualizada. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês percorrem o mar e a terra para fazer um prosélito. E, uma vez feito, o tornam filho do Geena, filho do inferno 2 vezes mais. O que é prosélito? Prosélito era um gentil, um não judeu que se convertia ao judaísmo. Então Jesus estava falando que essa pessoa era merecedor 2 vezes mais. É o que acontece nessas chamadas igrejas. Elas vamos evangelizar, vamos ganhar almas para Jesus. Desce, procura normalmente nos lugares menos favorecidos e lá fazem prosélito. Pega o gentil, leva para dentro dessa choupana chamada igreja e pregam Moisés. Aplicam o dízimo, aplica buscar Deus em templo, batismo em água, lei da purificação, comer pão e beber suco, uma representação da Páscoa judaica. Fazem isso. Então, quer dizer, torna um gentil um prosélito, um seguidor do judaísmo. Jesus falou naqueles dias que um gentil, quando começava a seguir os ensinamentos de Moisés, ele merecia 2 vezes mais o Geena, o inferno. Olha aqui, prosélito, ó. Pagão que se converteu à religião de Israel. Deixa eu colocar no texto da Almeida aqui, quer ver? Almeida. Olha aqui, prosélito, gentil que segue a religião judaica. Então, você que acha que vai ganhar almas para Jesus, você que acha que, olha, agora me converti porque agora eu estou dentro de uma chamada igreja. Não, você não se converteu. Na verdade, você se tornou um prosélito. Você entrou para uma religião que é uma cópia fajuta dos judeus.
você é uma cópia, você está dentro de uma sinagoga, uma cópia fajuta de onde os judeus se reuniam para fazer a leitura da Torá. Versículo 16. Que aflição os espera, guias cegos? Vocês dizem não haver importância se alguém jura pelo templo de Deus, mas se jurar pelo ouro do templo, será obrigado a cumprir o juramento. Tolos cegos. O que é mais importante, o ouro ou o templo, que torna o ouro sagrado? 18. Dizem também não haver importância se algum jura pelo altar, mas se jurar pelas ofertas sobre o altar, será obrigado a cumprir o juramento. Cegos. O que é mais importante, a oferta sobre o altar ou o altar que torna a oferta sagrada? Você está entendendo? Que Jesus estava chamando eles de ladrões, de mercenários. Eles davam mais valor à oferta do que o altar. Porque Jesus falou que o altar santificava a oferta. Então, os fariseus desprezavam o altar, mas falavam para as pessoas, já que você está jurando que vai dar oferta, você tem que dar oferta. Assim é nos dias de hoje, não mudou nada. O que pregam por aí é o evangelho de fariseus. É o anúncio, as boas notícias do reino de Deus, mas não o de Jesus de Nazaré veio trazer aos judeus, nem muito menos o de Paulo que veio trazer aos gentios. Mas sim o dos ladrões e mercenários, dos enganadores. Assim é, porque o interesse deles maior é a ganância, o interesse deles é o dinheiro, o interesse deles é o enriquecimento. Não interessa como. Não interessa como. Se a pessoa tem dinheiro, não tem, se vira, coloca no envelope. Você fez um voto, você é obrigado a cumprir. Eles pegam a lei de Moisés e aplicam na vida das pessoas. E, infelizmente, as pessoas sem um mínimo de conhecimento de Bíblia obedecem a esses fariseus malditos. Quando juram pelo altar, juram por ele e por tudo que está sobre ele. 21. Quando juram pelo templo, juram por ele e por Deus que nele habita. 22. Quando juram pelo céu, juram pelo trono de Deus e por Deus que se senta no trono. 23. Que aflição os espera, mestres da lei e fariseus hipócritas? Tenham cuidado de dar o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas negligenciam os aspectos mais importantes da lei. Veja, o dízimo era um preceito, um mandamento da lei. O dízimo era do que a terra produzia. Endro, cominho e hortelã, isso são hortaliças. Não tem moeda, não tem dinheiro. Mas a religião, a moderna, essa moderna que já faz aí seus 1.700 anos, mais ou menos, desde que Constantino fundou, lá no ano 317, eles transformaram o dízimo em dinheiro. Porque eles dizem, não tem lavoura, não tem agricultura. E porque naquele tempo, eles falam que não tinha dinheiro. Claro, é só você voltar lá e ler Mateus 17, do versículo 24 em diante, você vai ver que tinha moeda sim. Mas eles, como são mercenários ladrões, como eles pregam o evangelho de fariseus, eles são semelhantes aos fariseus. Eles são gananciosos, eles são avarentos. Veja que o dízimo, que nunca foi dinheiro, era um mandamento da lei, mas negligenciam os aspectos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Sim, vocês deviam fazer essas coisas, mas sem descuidar das mais importantes. Então vocês deviam, eles ali podiam fazer isso porque eles eram judeus. Os fariseus, eles receberam o mandamento da lei. Eles receberam a obrigação de dar 10% de tudo que a terra produzisse. Porém, eles deveriam fazer aquilo, mas não desprezar os mandamentos mais importantes da lei. A justiça, a misericórdia e a fé. Esses sim são acima, eram superiores, ainda são, do que os dízimos. É isso que Jesus estava falando para os fariseus. 24. Guias cegos, coam a água para não engolir um mosquito, mas engolem um camelo. Isso chama-se hipocrisia. 25. Que aflição os espera, mestres da lei, fariseus hipócritas? Tenham cuidado de limpar a parte exterior do copo e do prato, enquanto o interior está imundo, cheio de ganância e falta do domínio próprio. 26. Fariseus cegos, lavem primeiro o interior do copo e do prato, e o exterior também ficará limpo.
27. Que aflição os espera, mestres da lei e fariseus hipócritas? São como túmulos pintados de branco, bonitos por fora, mas cheios de ossos e de toda espécie de impureza por dentro. 28. Por fora parecem justos, mas por dentro seu coração está cheio de hipocrisia e maldade. 29. Que aflição os espera, mestres da lei e fariseus hipócritas? Constroem túmulos para os profetas, enfeitam os monumentos dos justos. E depois dizem, se tivéssemos vivido no tempo de nossos antepassados, não teríamos participado com eles do derramamento de sangue dos profetas. 31. Ao dizer isso, porém, testemunham contra si mesmos que são de fato descendentes dos que assassinaram os profetas. Vão e terminem o que seus antepassados começaram. Jesus estava falando para eles. Me pendurem logo, me matem logo. Façam aquilo que vocês, os seus antepassados, fizeram com os profetas. Porque todo aquele que veio falar de Deus, eles procuraram prender, açoitar e matar. Todos aqueles que falaram pelo Espírito de Deus foram perseguidos. E assim será sempre. Assim acontece com todos aqueles que falam pelo Espírito. Ao dizer isso, porém, testemunham contra si que são, de fato, descendentes dos que assassinaram os profetas. 32. Vão e terminem o que os seus antepassados começaram. Serpentes, raça de víboras, como esperam, como escaparão do julgamento do inferno? 34. Por isso eu lhes envio profetas, homens sábios e mestres da lei. Vocês crucificarão alguns e açoitarão outros nas sinagogas, perseguindo-os de cidade em cidade. 35. Como resultado, serão responsabilizados pelo assassinato de todos os justos de todos os tempos, desde o assassinato do justo Abel até o Zacarias, filho de Baraquias, que vocês mataram no templo, entre o santuário e o altar. No versículo 36, eu lhes digo a verdade, esse julgamento cairá sobre a presente geração. Eu lhes digo a verdade, esse julgamento cairá sobre a presente geração. Então esse versículo aqui, 36, deixa claro que o juízo de Deus foi contra aquela geração. Por isso que Jesus não volta mais, porque Jesus, o Cristo, ele voltou lá no ano 66 até a metade do ano 70, Apocalipse capítulo 1, versículo 10, 11, 17, 18, ele voltou para cumprir o juízo, para cumprir o julgamento. E cobrar as contas de quem? Daquela geração. Aquela geração que Jesus falou, findou no ano 70. Foi a geração dos 70 anos, porque assim Daniel falou no capítulo 9, versículo 2. Que ele entendeu pelos escritos de Jeremias que a destruição de Jerusalém, que a aniquilação, a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. E assim, Jesus também falou em Mateus 24, 34, que não passaria daquela geração sem que tudo acontecesse. O evangelho de fariseus, um grito de guerra contra os mercenários da fé. E aí, a partir do momento que eu quero conseguir, se eu conseguir esse louvor, essa música, esse cântico, eu queria 100 direitos autorais que eu ia colocar, pelo menos durante um tempo, como fundo musical em todos os meus vídeos. Porque eu ainda não gravei a letra, mas é muito maravilhoso, é muito real. E esse hino, esse louvor está abalando as estruturas das sinagogas, das chamadas igrejas. Cães gulosos estão vindo nas redes sociais, nos aplicativos, esperneando, dizendo que está falando mal contra a igreja. Que igreja? Que igreja? Que igreja? As pessoas se reuniam como igreja nos dias de Paulo, no tempo da graça, no tempo do favor imerecido. Mas como esses lobos não sabem nada de Bíblia, então eles também não sabem que aconteceu já o dia do Senhor. Eles não sabem que já foi estabelecido o templo, o tabernáculo espiritual de Deus nos homens. Não existe mais esse papo de igreja, não existe mais essa conversa. Isso aí foi nos dias de Paulo. Em nós está o templo, o tabernáculo espiritual. Em nós está a nova Jerusalém. Em nós está o reino de Deus. Em nós está a morada do Criador. Bom, então vou deixar essa mensagem com você, espero ter sido útil de alguma forma, e se foi, eu peço a sua contribuição, dando aquele joinha, compartilhando, comentando e se inscrevendo
neste canal aqui, para que ele venha crescer cada vez mais e alcançar mais e mais pessoas, tá bom? Até a próxima, se assim o Pai do nosso Espírito, o mentor o que nos capacita para falar dos escritos bíblicos, permitir. Tchau, tchau.